Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 ações de energia elétrica que estão baratas, pagam altos dividendos e, dentre elas, nós iremos fazer uma batalha de dividendos. Olhando o ranking das 3, qual seria a que tem mais margem de segurança? Olhando 1 ano, 3 anos e 5 anos dentre essa janela de tempo. Então, de início, eu já quero te pedir, deixa aquele like de confiança logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Toda semana eu venho trazendo aqui conteúdos sobre finanças e investimento. Se você gosta, já se inscreve, curte, ativa o sininho das notificações e sem mais conversa, vamos embora pro vídeo. Bora lá, pessoal. Hoje a gente vai analisar 3 gigantes do setor de energia elétrica. São elas: a ISA Energia Brasil, a antiga Transmissão Paulista. Outra ação bem importante é a CEMIG e a terceira ação da nossa lista é a Taesa também. E antes de nós passarmos para o ranking de dividendos e entender os pormenores de cada uma dessas empresas, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é a performance dessas 3 companhias em relação à Magic Fórmula de Joel Greenblatt. Ele foi um grande acadêmico americano e a sua estratégia se dava basicamente em você agir contrário ao sentimento do mercado. E nesse método, esse autor combinava 2 critérios relacionado à alta lucratividade e desconto no preço da ação. Combinando esses 2 critérios através do ROIC e o EV/EBITDA, você conseguiria encontrar melhores empresas a preços atrativos e muito lucrativas. E outro ponto também que eu já vou explicar para vocês é em relação a ROIC e EV/EBITDA, pessoal. São 2 indicadores que a gente vai observar também em relação a essas ações, tá? ROIC, para quem não sabe, nada mais é do que uma métrica que serve para medir a eficiência de uma empresa em gerar lucros em relação ao capital que ela utiliza. Ou seja, empresas que têm um ROIC alto, nós entendemos que geralmente são bem gerenciadas e também têm mais vantagem competitiva. Outro indicador também não menos importante é em relação ao EV sobre EBITDA. Para quem não sabe, ele mede o valor da empresa sobre o lucro operacional da companhia. Ou seja, nós temos mais facilidade de selecionar ações com preços mais descontados. Só um ponto também a se destacar é exatamente isso aqui, Nenhum método que eu vou mostrar aqui para vocês, ele deve ser utilizado como única fonte de informação para tomada de decisão nos seus investimentos. Ok, pessoal, então vamos lá. Trazendo a visão geral das 3 companhias, notem o seguinte: a ISA Energia, por sua vez, nesse ponto de regiões onde a empresa gera receita, notem que 100% se dá diretamente no Brasil. E os negócios que geram receita para a companhia, 100% se dá na parte de transmissão de energia. Olhando esses 2 pontos em relação à Taesa, perceba que nas regiões que a Taesa gera receita, 100% também se dá no Brasil. E os negócios da Taesa, aqui a gente já tem uma diversificação maior da ISA Energia, que eu acabei de falar para vocês. Então, a Taesa, em relação a esses negócios, a maior parte de geração se dá na implementação de estrutura. Em segundo lugar, remuneração do ativo contratual. Em terceiro lugar, operação e manutenção. Observando por último a CEMIG, 100% da geração de receita, assim como Taesa e a ISA Energia, se dá no Brasil, enquanto nos negócios que a CEMIG gera receita, notem, a maior parte se dá em distribuição, comercialização, gás e geração de energia. Tendo uma visão geral de negócios dessas 3 empresas, percebam aqui o seguinte: a ISA Energia, nesse momento, está custando R$ 24,37. Nos últimos 12 meses, nós temos uma variação positiva de 6,29%, um preço sobre o lucro abaixo de 5 vezes, um PVP 0,81, aqui a gente encontra um desconto de 19% e o seu dividend yield nos últimos 12 meses 9,04%. De acordo com a fórmula de Benjamin Graham, a ISA Energia deveria estar com preço justo de R$ 58,00
R$1,15, tendo um potencial de rentabilidade de 138,62%. Só lembrando que a fórmula de Benjamin Graham é outro método diferente, tanto de Grimit quanto Décio Bazin, são métodos diferentes com metodologias distintas, mas que no final, quando a gente vai fazer o aparato geral das empresas, eles se complementam, cada um com a sua individualidade. Olhando mais indicadores fundamentalistas da empresa, notem o seguinte: o payout da companhia está em 43,90%, a margem líquida 46,37%. Aqui a gente analisa muito em relação a essa questão eficiente da empresa. E só um ponto também que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo ainda, a comparação desses indicadores das três empresas. Porém, um indicador bem importante e que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo e também a gente comparar entre as três empresas é em relação à margem EBIT. A ISA Energia está com a margem EBIT de 68,92%. Esse indicador é importante porque ele mede, de certa forma, a produtividade da empresa e assim a gente consegue comparar a lucratividade operacional entre empresas de um mesmo segmento. Dessa forma, compreendam que esse é um indicador de margem quando a gente considera depreciação e amortização. E basicamente o cálculo, a título de curiosidade, é o EBIT em relação à receita líquida da empresa. Beleza? Entendendo isso, vamos avançar. Outra questão bem importante que eu gosto de observar é em relação ao ROI. A companhia apresenta um bom ROI de 16,77%. E ainda, se a gente for fazer um checklist buy and hold da ISA Energia, notem o seguinte: que todos os critérios analisados para você comprar uma ação e segurar, ela cumpre todos eles. Então, uma boa empresa para se investir. Mas é claro, pessoal, nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Analisando agora a questão de receitas e lucros, desde 2021 nós temos crescimento de receita líquida e a partir de 2022 também a empresa vem trazendo lucro líquido crescente. Adentrando na questão de dividendos, notem que em relação a preço teto e margem de segurança baseado no critério de Décio Bazin, analisando o período base dos 5 anos, a ISA Energia traz um yield médio anual um pouco acima dos 6%, o que bate o critério de Décio Bazin. Dessa forma, tem margem de segurança de 10,57% e o preço teto seria R$ 26,56. E no radar de dividendos inteligente da empresa, a tendência é que a companhia pague em janeiro, novembro e dezembro. Outra questão bem importante é em relação ao endividamento, em relação ao caixa e patrimônio líquido. Esse é o último resultado, observando patrimônio líquido desde o primeiro TRI de 2024 até agora, nós tivemos aumento desse patrimônio líquido nesse atual resultado. Outro ponto que a gente observa é a redução do caixa da empresa. A dívida de curto prazo praticamente não modificou tanto, assim como a sua dívida de longo prazo praticamente permaneceu no mesmo patamar desde o primeiro TRI de 2024. Ok, pessoal, um ponto bem importante. Empresas de energia elétrica, geralmente, elas são mais endividadas que outros setores. Por quê? Demanda mais investimentos, mas aqui a gente observa um cenário bem tranquilo em relação à ISA Energia. Vamos avançar. Observando agora o comportamento da ISA Energia em relação ao ranking da Fórmula Mágica de Greenwich, notem que a empresa está na posição 32 das mais de 200 empresas analisadas na plataforma, com um EV/EBIT de 5,45 e o ROIC
13,36. E a próxima empresa é a Taesa, onde a gente vai observar alguns pontos interessantes. Aqui eu trouxe para vocês a Taesa final 11, tá bom? Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre companhias e tickers do final 11, final 4, final 3, porém, eu já gravei um vídeo aqui no meu canal, onde você consegue entender com tranquilidade o que significa cada uma dessas terminações. Então, vamos avançar. Atualmente, a Taesa final 11 está custando R$ 34,46. É uma das ações de energia que eu invisto, é exatamente a de final 11. Mas eu já quero perguntar a você, investidor da Taesa, qual é que você investe? Final 11, final 3 ou final 4? Coloca aí nos comentários. Nos últimos 12 meses, nós temos uma variação positiva de 1,58%, o PL da Taesa 7,12%, o PVP 1,71% e o Dividend Yield nos últimos 12 meses 10,25%. De acordo com Graham, o preço justo da Taesa final 11 seria R$ 46,90, tendo um potencial de rentabilidade acima de 36%. Analisando alguns indicadores fundamentalistas, o histórico do preço sobre o valor patrimonial da Taesa, mesmo estando em 1,71, não apresentando um desconto aparente, como foi no caso da ISA Energia, observando o panorama geral desse indicador, notem que esse valor atual é menor que a média da empresa. Aqui a gente já tem um ponto positivo em relação a esse indicador de preço. E outra questão também que chama bem mais a atenção é em relação a esse histórico desde 2014. Notem que 1,71 é o menor, ou seja, desde 2018 até agora, a Taesa está no seu menor indicador P sobre VP dos últimos 6 anos. Além disso, o payout da Taesa está em 58,01%, uma margem líquida de 42,36%, a margem EBIT 69,42%, outro indicador importante, o ROI. Percebam que, diferente da ISA Energia, nós já observamos aqui um ROI maior, de 23,97%. Todavia, mesmo com esse indicador interessante, comparando a ação anterior, a dívida líquida sobre EBITDA também é bem superior à ISA Energia. Nesse momento, está mais alavancada que a ISA Energia, com o indicador dívida líquida sobre EBITDA 3,27. Pegando o gancho, vamos falar do endividamento da Taesa em relação ao caixa e patrimônio líquido. Em relação ao terceiro TRI de 2024, observando agora a dívida de curto prazo, a Taesa nesse terceiro TRI de 2024 teve um aumento comparando ao segundo TRI de 2024. Ou seja, aqui nós identificamos rapidamente que a Taesa, apesar de ter caixa, ela tem uma dívida de curto prazo maior que o seu caixa e o seu patrimônio líquido é menor que a sua dívida de longo prazo. Essa é a visão atual que nós temos da Taesa em relação ao seu endividamento. Vamos avançar. Observando agora preço teto e margem de segurança através dos 6% de Bazin, notem que em todo o período base, 12 meses, 3 anos e 5 anos, a Taesa tem margem de segurança positiva, já se consolida como uma empresa boa pagadora de dividendos, que se encaixa na estratégia de Bazin e, quando a gente observa em questão mais pontual, esse período de 5 anos, o yield médio anual que a Taesa vem trazendo é 10,78%, o preço teto seria R$ 61,40 e a margem de segurança da companhia um pouco mais de 79%. Olhando o histórico de proventos, a Taesa tem uma tendência de pagar em maio, agosto,
novembro e dezembro. Analisando receitas e lucros, notem que, a partir de 2022, a Taesa vem demonstrando o aumento tanto de receita líquida quanto de lucro líquido. E no checklist Buy and Hold da Taesa, dos 10 itens, a empresa não cumpre apenas esse, em relação ao endividamento que eu já mostrei para vocês. Por esse motivo, nós não temos uma pontuação 10 de 10 para a Taesa. Aqui ela vai ficar 9 de 10. Tá? Vamos lá. Observando agora no ranking da Fórmula Mágica de Greenwich, a Taesa, em relação à ISA Energia, está em segundo lugar, estando com EV/EBIT de 7,61 e um ROIC de 15,27. A última ação que a gente vai analisar os indicadores é a CEMIG, final 4. E eu já quero te lembrar, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, aproveita, deixa o like se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo que eu estou trazendo no canal. A CEMIG nesse momento está custando R$ 11,70. Nos últimos 12 meses, temos uma variação positiva, acima de 67%, está com um PL de 4,18, o PVP 1,19 e o dividend yield, um baita dividend yield nos últimos 12 meses, 15,65%. O preço justo da CEMIG seria R$ 24,86, tendo um potencial de rentabilidade acima de 112%. Olhando mais indicadores, se a gente for observar o preço sobre o valor patrimonial, mesmo a empresa estando com um valor de 1,19, pouco maior do que 2023, ainda assim se encontra o menor PVP se a gente comparar a média do setor. Além disso, outro ponto também é o PL. Notem que esse PL atual é o menor desde 2015, ou seja, um indicador interessantíssimo que mantém a CEMIG ainda como uma empresa bastante atrativa se a gente observar a questão do seu preço. Ok, pessoal? Outra questão, o payout de 54,44%, uma margem líquida de 20,74%, uma margem EBIT de 27,02%, um ROI bem interessante de 28,53%. Na questão de endividamento e alavancagem, a dívida líquida da CEMIG bastante controlada, 0,64%. Percebam que a CEMIG vem aumentando seu patrimônio líquido, possui uma boa quantidade de caixa se a gente comparar aos outros resultados, tem dívida sim de curto prazo e também dívida de longo prazo, entretanto, claramente observamos um patrimônio líquido bem maior que as suas dívidas. No checklist Buy and Hold da CEMIG, percebam que dos 10 itens a empresa apenas não cumpre essa questão de crescimento de receita nos últimos 5 anos. Entretanto, pessoal, é uma empresa que continua crescendo em seus lucros. Por esse motivo, eu não me importo tanto em relação a esse crescimento de receita. Na minha opinião, é só questão de tempo para esse indicador aqui também ser marcado nesse checklist Buy and Hold. Então, nessa questão, a empresa cumpre 9 dos 10 itens desse checklist. Na questão de dividendos, notem que em todo o período base, a CEMIG traz margem de segurança positiva e nos últimos 5 anos, a empresa vem operando com yield médio anual de 9,54. O preço teto seria R$ 18,49, tendo uma margem de segurança de 58,99%. Agora, olhando o ranking de Greenwich das 3 ações, notem que nesse ranking de empresas boas e baratas, das 3 empresas analisadas, a CEMIG está na primeira posição, estando com EV/EBIT de 4,17, o menor dentre as outras 2 empresas, e um ROIC de 19,5, também o maior ROIC em relação às outras 2 empresas. Então, nesse ponto, a CEMIG ganha medalha de ouro na Fórmula Mágica, a ISA Energia medalha de prata
e a Taesa, medalha de bronze. Não se contentando apenas com esse método, eu quero mostrar para vocês essas comparações em relação a essas três empresas. Fazendo a comparação de rentabilidade das três empresas, em 5 anos, a CEMIG sai na frente. Em segundo lugar, nós temos a Taesa. E em terceiro lugar, nós temos a ISA Energia. Na questão de evolução de receita ao longo dos anos, quem ganha dessa vez é a ISA Energia. Em segundo lugar, a Taesa. Em terceiro, a CEMIG. Na questão de evolução do lucro, notem o seguinte, um ponto bem importante. Se a gente for observar o período de 10 anos, quem sai na frente é a ISA Energia. Em segundo lugar, nós temos a CEMIG e em terceiro lugar nessa evolução, nós temos a Taesa. Todavia, se eu selecionar os últimos 5 anos, percebam que a CEMIG sai em disparada, tendo essa evolução do lucro de 179,49%, enquanto a ISA Energia de 0,50% e a Taesa com valor negativo de menos 26,28%. Fazendo a comparação desses principais indicadores, notem que em relação ao preço sobre o lucro, a CEMIG sai na frente. Na questão preço sobre o valor patrimonial, a mais descontada é a ISA Energia. No ponto dividend yield, a CEMIG sem dúvida sai na frente. A margem EBIT, a Taesa apresentam a maior margem EBIT das três. Na questão dívida líquida sobre EBITDA, a CEMIG sai na frente. E na questão de ROI, também a CEMIG ganha da ISA Energia e da Taesa. Ou seja, observando a comparação desses indicadores, a CEMIG apresenta os melhores resultados desses indicadores. Então, até agora, nós concluímos que a CEMIG sai na frente no ranking de Greenwich e também nesses indicadores apresentados. Mas como será que essas empresas se comportam em relação à distribuição de dividendos? Qual delas tem mais margens de segurança? Vamos agora fechar fazendo a batalha de dividendos dessas três ações. Chegando nessa página, nós observamos mais uma vez nesse ranking de dividendos e margens de segurança de pagamentos mais consistentes baseado nos proventos dos últimos 12 meses, 3 anos e 5 anos, a CEMIG das três se apresenta em primeiro lugar, ganhando medalha de ouro, tendo margens de segurança maiores que todas elas, mesmo que nessa margem dos 5 anos ela seja menor que a Taesa, por exemplo. Entretanto, se a gente for observar todo o panorama, todo o histórico, porque é isso que esse ranking faz, observa o histórico e qual se sai melhor nessa média, a CEMIG sai na frente. Em segundo lugar, ganhando medalha de prata de empresa mais consistente em relação ao pagamento de dividendos, é a Taesa. E em terceiro lugar, nós temos a ISA Energia. Outra questão bem importante que eu não poderia deixar de falar é o seguinte, veja, das três empresas, 2 delas não têm tag along, que é essa proteção aos acionistas. São elas a ISA Energia e a CEMIG Final 4. Já a Taesa, sim, nós temos um tag along de 100%. E aí você pode me perguntar, opa, Beca, eu gostei da CEMIG, gostei da empresa, dos indicadores que ela vem apresentando, porém, essa questão do tag along me pega. Mas aí eu quero te dizer que nós temos também a CEMIG Final 3. Mesmo sendo um pouco mais cara que a de Final 4, ela sim tem tag along, e esse tag along é de 80%. Outra questão também muito comentada, que algumas pessoas podem até perguntar, é em relação a essa possível privatização da CEMIG, tanto o CEMIG quanto o Copasa. Basicamente, para você ficar bem inteirado, o que acontece? O governo de Minas Gerais tem essa proposta de privatizar a CEMIG. E a ideia, segundo eles, é que nessa privatização as empresas se tornem mais modernas e competitivas, garantindo crescimento e eficiência. No caso da CEMIG em si, qual seria a proposta?
transformar a CEMIG em uma corporação. Em outras palavras, uma empresa listada na bolsa sem um controlador definido. Ou seja, nesse caso, o Estado, que é o grande controlador atualmente, deixaria de ter esse controle para ser acionista de referência da CEMIG. Mesmo modelo que a Eletrobras implementou nessa questão de privatização. E aí, pessoal, surgem várias opiniões, várias ideias. Algumas pessoas concordam, outras pessoas não concordam, ficam com o pé atrás em relação a essa proposta, mas eu quero saber de você, tá? Coloca aí nos comentários o que é que você acha. Essa privatização, pensando no acionista, é boa ou ruim? Coloca aí nos comentários. E responde também por que você acha isso. Por que seria bom ou por que seria ruim? Coloca aí que eu vou ler todo mundo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca também nos comentários se você tem alguma dessas empresas, a ISA Energia, a CEMIG ou a Taesa. Coloca aí que eu quero saber. E para eu saber, que você ficou comigo até o momento desse vídeo, coloca aí nos comentários. A cada dia me torno um investidor mais inteligente. Escreve isso. A cada dia me torno um investidor mais inteligente. Até a próxima aí. Fui!